Afinal de contas, o que é a vida? Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho esse limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Me disseram que o objetivo da vida é ficar rico. E a mentira constitui patrimônio, ganhar dinheiro. Sempre me pareceu pouco. Uma angústia que não passa quando a vida é vazia. E uma vida atrás de benefícios materiais é uma vida vazia. E para mim isso se comprova porque você morre. Você morre e todo o patrimônio fica. Você não leva. O que você leva? Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência medíocre, uma existência pequena, numa existência fraca. É muito pouco tempo para isso. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada, chega de gente indisposta para assumir a vida. O que você quer da vida? Eu respondi tudo que eu puder levar, porque dinheiro, conforto, consideração social, privilégio, para mim é pouco. Eu queria mais do que isso. O que era que eu queria eu não sabia bem, mas eu queria ter satisfação da vida. E eu não tinha. Eu não sei o que eu quero da vida, mas eu estou aprendendo o que eu não quero. Eu não vou ver o mundo justo, mas eu trabalho por um mundo justo. Porque se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Se eu tenho uma existência que beneficia o meu entorno, que eu vejo que as pessoas dão proveito, que é bom para outras pessoas, isso me realiza. Eu não consigo usufruir de privilégios diante da miséria. Eu acho constrangedor, acho vergonhoso. A programação é que você seja um competidor implacável. E isso não só o modelo de ensino, e sobretudo a mídia comercial, que se infiltra em cada casa, usando psicologia do inconsciente para criar valores falsos, materiais, superficiais, para criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia, porque as vidas são deprimentes quando são focadas só no material. Steve Jobs diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. O problema não é o dinheiro, o problema não é a matéria. O problema é a ambição, o problema é o egoísmo, o problema é a ânsia, o problema é a necessidade de ser melhor do que os outros, é a necessidade implantada, artificial. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Se o sentimento estivesse no primeiro plano, a sociedade seria outra. Desce daí que você não é capaz de comandar. Quem vai comandar é o sentimento. Seja honesto com a vida que você está escrevendo.
Seja honesto com os medos que você sente, seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho, seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida, porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O ser humano, individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência de sua identidade. Ele perde a consciência de quem ele é. Ele perde a consciência do que é a vida. A vida, o que é a vida? Perde a capacidade de perceber que a vida é breve. Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida e lembrar que a vida é breve e frágil. Primeira coisa é enxergar. As pessoas querem encontrar saídas e não tem saída. Tem que enxergar a realidade. A primeira coisa para fazer antes de você decidir o que fazer. A sociedade humana ainda não é humana. Ela está ensaiando para ser. E eliminar essa ânsia de ver o mundo evoluindo. A gente não vai ver o mundo evoluindo, a gente vai ver o mundo evoluindo. Se você sonhar com o mundo perfeito, você vai morrer desiludido. Se você se contentar em trabalhar no aperfeiçoamento do mundo, você vai ter sua vida com satisfação. E vai saber que você não vai colher esses frutos. Você está plantando. E só isso vai satisfazer a sua vida. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando este jardim e descuidamos. Cuidamos pouco de nós, dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos. Reclamamos de que não temos ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de agradecer pela vida, que mesmo passageira, ainda está em nós. Você está agindo ou está parado? Você está fazendo ou está deixando que façam? Você está tomando conta ou deixando que outros tomem conta da sua vida? Vista mal posicionada pode comprometer a visão. Nós precisamos entender que não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender que, independente de tudo aquilo que está ao nosso redor, Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado, a falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado, o esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. Não importa se você está fazendo perfeito ou imperfeito, o importante é que você haja desde o início. Haja, bem ou mal, haja, faça acontecer. Tem pessoas que estão pensando tanto que não fazem nada. Tem pessoas que pensam menos e fazem alguma coisa melhor do que não fazer nada. Então, tem poder quem age, certo ou errado, tem poder quem age. Tem muita gente que desiste antes mesmo de fracassar. Se você olhar uma jornada, você vai ver que muitos não alcançam o final dessa jornada, o que nós chamamos de sucesso na vida, porque ao longo dessa jornada desistem. Antes mesmo de obter algum tipo de erro, de fracassos ou de derrotas ao longo do caminho, que é normal, você já desiste. Eu até tentei, eu até busquei, mas isso não é para mim, esse lugar não é para mim. E você desiste no meio da jornada. Descansar não significa que você fracassou. A maioria das pessoas, elas ficam correndo numa esteira e não na pista. Talvez você agora esteja correndo na esteira. Correr na esteira é você se preparar. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo.
Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta, então, que fica para nós é: por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos. A triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso, ou resgatar, tirar de dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar, encarar a sua incompetência primeiro, para descobrir como ela é e o que você tem de fato de habilidades a serem desenvolvidas, quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde frente eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa, ela é o seu pior lado. Ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você se você fizer a viagem para dentro de si. Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais, claro que são. Mas o sofrimento é uma escolha. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamuriar as dificuldades? Ou teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance, para você enfrentar os teus obstáculos, para você combater o que te machuca, para você conquistar uma existência que te orgulhe? Sua meta é ousada, sua meta é realmente ousada, porque só metas ousadas vai fazer que você se mexa, só metas ousadas vai te tirar da zona de conforto, só metas ousadas vai te mobilizar para mudar. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Somos nós mesmos. Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos em cair foram armadas por nós mesmos. É a autossabotagem. A mudança tem fases diferentes e que, dependendo da fase em que você está, naquilo que você quer mudar na tua vida, a ferramenta para você mudar é diferente. Ou seja, existem ferramentas de mudança mais adequadas para cada uma das fases. E quando você usa a ferramenta errada, a tua mudança tem grandes chances de não dar certo. E aí eu te pergunto, você sabe em qual fase de mudança você está nisso que você está querendo mudar na tua vida hoje? Sabia que o teu perfil emocional, ou seja, a maneira como as tuas emoções funcionam, ela está diretamente ligada à tua personalidade? Depois que você compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você não vai olhar para os outros seres humanos da mesma maneira. Se dedica com carinho à jornada. É você tentar por uma semana se dedicar ao autoconhecimento. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo.
Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal, ou um caboclo como você que tem que levantar programas diários e convidados e... Saber o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito, para saber o valor de um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. O que você procura todos os dias? O que faz você se levantar de manhã da cama? O que dá energia à sua vida? O que motiva você a ser? Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Dar certo é uma questão de querer. Não tem muito a ver com a realidade que você nasceu e as coisas que você teve, que você não teve, você tem que querer dar certo. E ter certeza absoluta que dói, você tem que cortar na pele para dar certo, você tem que pagar o preço para dar certo. Que a maior mentira do mundo que nos contam é que a gente não pode acreditar no sonho, que a gente não pode fazer aquilo, que a gente não tem capacidade, conhecimento específico. O ser humano está preparado para aceitar o fracasso. Isso são todas desculpas para a gente não fazer alguma coisa. É muito mais fácil se justificar para depois reconhecer que não deu certo. Quantos de vocês estão dispostos a levar as suas ideias a esse nível de sacrifício, de dedicação, de perseverança? Então, quando você entender que ninguém bota fé em você, é só você e Deus, meu brother. Essa é a pegada. Então, assim, se você não acredita em você, como que eu vou acreditar, cara? Mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, é como a vida tá para um filho. Se não tiver entusiasmo, vontade e capacidade de assumir risco e, mais importante, resiliência, saber que vai cair muitas vezes antes de levantar, que vai errar muito mais do que acertar. E é nessa capacidade de acreditar e de sistematicamente errar é que a gente acaba se diplomando na escola da vida e conseguindo fazer aquilo que para muitas pessoas parece uma grande mentira. Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos. A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. O fulano que te critica, o fulano que acha que você cresceu na sua vida, o fulano que acha, cara, não, se você tem a Gillette aqui, você tem o iFood, você tem um Habib's, graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, e você tem que ter mais, é procurar fazer mais, porque se você tiver mais gente vai trabalhar aqui. Vocês não vão ter um estúdio desse aqui, vocês vão ter 3, 4, quantas pessoas vão trabalhar, é isso que a gente tem que pensar. Quando as pessoas querem nos convencer de não fazer alguma coisa, elas usam uma capacidade fantástica. O cara fala assim, querido, esquece isso, não vai dar certo, E o melhor é o seguinte, não são seus inimigos que fazem isso com você, não. É teu pai, tua mãe, tua mulher, teu marido, teu melhor amigo. São essas pessoas que tem que tomar cuidado. E provar para mim e para todas as pessoas que participam da minha vida que é possível, sim, fazer aquilo que parece impossível. Cada dia é único. Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Tudo na vida só acontece uma única vez. E a gente não aprecia isso, a gente reclama. Parece que é tudo igual. Não é igual, não há nada igual. E que percebe,
Nossa, essa vida é maravilhosa. E é tão rápida, é tão breve. Por que eu não aprecio? Por que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? Quando o sucesso encontra com inveja, é explosivo. O ser humano não aceita o sucesso alheio quando ele próprio não consegue realizar os seus sonhos, ou correr o risco e se dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Primeiro faz o necessário, depois o possível e de repente você está fazendo o impossível. Seja humilde, né? Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Essa é a desculpa. Mas não é o dinheiro, é a conquista. Quando você conquista, quando você fala a verdade, quando você é sincero. Se os nossos olhos ou a nossa maneira de enxergar as coisas forem boas, de visualizar as coisas forem boas, inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida a uma vida de sucesso, a uma vida de satisfação, não uma vida sem luta, não. Eu estou dizendo uma vida de vitória, eu estou dizendo uma vida satisfatória e não sem lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune às lutas, fazer as coisas certas não me deixa imune aos problemas. A gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro, depois gastando a saúde para conseguir dinheiro, depois a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. Que o impossível é só aquilo que a gente não tentou o suficiente ou com a perseverança necessária, mas que se você se dedicar, você pode sim fazer histórias e mudar também a sua vida. Ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva.